capacitação. Aí, começou. Agora esta chamada está sendo gravada. Pessoal, boa noite a todos. Novamente agradecer a nossa tia Ariane Falcão, que hoje vai estar conosco aqui nessa capacitação, hoje com o tema da hospitalaria, né? A hospitalaria capitular. Bom, esse é um projeto que faz parte do projeto Edifica Bahia, onde a gente realiza esse momento de bate-papo, esse momento de aprendizagem com pessoas que possuem experiência nessas áreas. Então, ontem nós tivemos a capacitação com os tesoureiros, com o nosso tio Romulo Almeida, grande tesoureiro estadual, que também já foi gerente bancário, e hoje nós temos também a capacitação com nossa tia, que possui uma grande experiência nessa área de hospitalaria, nessa área de ação social, que é tão importante para a nossa ordem. Então, desde já, nossa tia ela vai se apresentar também. Eu, novamente, minha tia, agradeço em nome do Gabinete Estadual por você ter topado essa iniciativa junto conosco, de poder instruir os nossos hospitaleiros aí nessa gestão que se inicia de 2024.2. Para a gente poder dar início aqui. No final da nossa capacitação, essa é a capacitação obrigatória da campanha do Hospitaleiro de Ouro. No final da nossa capacitação, nós vamos disponibilizar o formulário de presença, para que todos os presentes preencham a lista e, consequentemente, seja gerado um certificado de participação, que é enviado ao e-mail de vocês, o e-mail que vocês registrarem no formulário, e esse mesmo certificado que vocês vão enviar para o Hospitaleiro de Ouro, lá dentro da plataforma do CISDN, certinho? O certificado ele vai ser disponibilizado no final. Nós também vamos ter aqui um momento de dúvidas, onde vocês vão estar aí com a palavra também, para poder perguntar, para poder tirar as dúvidas de vocês sobre a hospitalaria, tá certo? Eu, então, novamente agradeço, e agora passo a palavra para a nossa tia Ariane. Boa noite, minha tia. A palavra está contigo aí nesse momento. Bora, né? Boa noite a todos novamente. Mais uma vez agradeço aí ao convite, tá? E espero poder ajudar vocês dentro da perspectiva da hospitalaria. Mas deixa eu me apresentar um pouquinho. Como já foi dito, né, meu nome é Ariane Falcão, sou psicóloga de formação, tá? Com especialização em Direitos Sociais e Políticas Públicas e em aplicabilidade da metodologia ABA. Certo? Passei aí quase 10 anos na área da assistência social como técnica e na área de gestão social, ok? Que lida justamente com o público em vulnerabilidade e risco social, que é o que vocês atendem, em sua maioria, nas suas ações. Sou voluntária também de duas organizações não governamentais, né, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Vale de São Francisco. Já estou aí nessa caminhada há alguns anos, participando como palestrante e acolhedora na área pontual do PA Acolhe aos pais e cuidadores. E sou atualmente também voluntária do Instituto Bucomaxilo IBM, que trabalha com atendimento a pessoas com fissuras labiopalatina em todo o Vale do São Francisco. Então, tem muita gente aí da Bahia também sendo acompanhada por mim e por outra psicóloga que assim faz parte. Tá? Então, eu tenho um pequeno, grande processo aí na vida de filantropia. Sou fraterna, como vocês já viram, né? Já fui presidente, hoje sou vice-presidente do Clube de Pais e Amigos do Capítulo Guerreiro, aqui em Petrolina. Tenho 2 filhos, do Molês também. E um atualmente como segundo conselheiro da Nova Tríade. Certo? Então, estou junto aí com vocês, né, através dos meninos aqui e de outros capítulos. Talvez tenha alguém aí do capítulo do Juazeiro que já deva ter me visto em algum momento. Certo? Então, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos passar o slide. Parabéns, meninos. O slide está belíssimo. Está muito bem feito. Vamos começar. Tá? Aí vocês estão tendo um sumário, que vai ser basicamente o nosso roteiro da noite, né? Vamos falar um pouquinho sobre o cargo, a importância para o capítulo desse cargo, a sua missão, segundo o ritual, funções administrativas do cargo, o regulamento geral, como organizar
o que é o tesoureiro de ouro, que já foi explanado um pouquinho aí na fala inicial, e das atividades. Né? Peço, inclusive, colaboração de todos vocês, viu? Eu também estou aqui para aprender com vocês. Passando aí o slide, né? Calma aí, Posso só fazer uma pergunta? rapidinho. Tá. Aí. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Todo mundo que está aqui é novo no cargo de filantropia? Aliás, de hospitalaria? Todos são ou já tem alguém aí Sim. que já passou pelo Sou cargo? novo. Primeira vez. Primeira gestão aí com o carro. Então, Primeira vez que estamos eu aqui juntos para aprender. É só aprender, meu tio, agora. Juntos, sempre juntos. Vamos embora. Certo? E, gente, o que é que vocês compreendem um pouquinho sobre esse cargo? Muito se fala, muito se mostra, mas que é um dos principais cargos dentro da ordem de Molay, né? Tem alguém querendo aí falar? Guilherme, meu irmão, pode falar. Gente, eu vou pedir liberdade aos administradores, tá? Eu gosto de conversar mesmo, quero que vocês participem. Pode falar, Guilherme. Guilherme? Acredito. Aí, pode Bom, falar. me corrija se eu estiver errado, mas o cargo de hospitaleiro, em sua função, ele deve cuidar dos membros do capítulo, aqueles que estão mais necessitados, no momento, aqueles que precisam de ajuda ou estão feridos por algum acontecimento da vida deles. Mas também tem outra parte da hospitalaria, que é cuidar dos menos favorecidos da sociedade, uma ajuda social, uma caridade, não só a doação de esmolas, como fala o nosso ritual. Também é responsável pelas ações sociais do capítulo e de entretenimento. Me corrija se eu estiver errado, por favor, se eu estiver faltando alguma coisa na minha fala. Obrigado pelo espaço e boa noite. Boa noite. Não, não tá, tá? Se a gente for olhar para a nomenclatura hospitaleiro, na nomenclatura convencional, ele vem dizendo justamente aquela pessoa que acolhe, correto? Aquela pessoa que exerce o acolhimento, né? Que hospeda em si. Mas dentro da maçonaria, ele vem aí trazendo realmente essa responsabilidade, né? Pelo bem-estar dos irmãos do capítulo, tá? Exercendo não só essa questão do bem-estar, mas também o controle do filantropia, quando assim tem, não todos os capítulos que tem essa função, né, que exerce essa parte, e também a responsabilidade de arrecadação de fundos para a execução do serviço de vocês, certo? Então, olha aí, vocês têm que acolher, e dentro do acolhimento, deixa eu dizer uma coisa a vocês, nós trabalhamos com uma palavrinha na ação social que chama de responsividade. Vocês já conheceram? Negativo. Responsividade significa não, né? Muita gente confunde com responsabilidade, tá? É diferente. Responsividade é o que vocês fazem e praticam aí dentro do capítulo. É o que vem aí o hospitaleiro dizer que tem que ser responsável pelo bem-estar e o acolhimento do seu irmão. Ou seja, eu preciso prestar atenção em meus irmãos para ser sensível às suas necessidades, seja ela biopsicossocial. Tá? É aquele momento em que eu tenho meu irmão ali um pouco mais feliz, um pouco mais calado, mas que ele está passando por alguma situação que eu consigo identificar sem ele precisar relatar. Tá ok? Então, isso é responsividade, conseguir identificar, através da observação, a necessidade do outro. E, a partir daí, acolher. Tá ok? Vocês conseguem praticar isso? Pronto. Então, vamos, passa um pouquinho aí o slide. Então, é isso. Então, a hospitalaria, ela é justamente essa parte, tá? Dentro de toda uma diretoria do capítulo, que vai exercer, que vai ter essa função de exercer esse acolhimento, de executar e propor ações sociais,
de receber a solicitação do externo para poder executar essas ações, certo? E ter essa responsabilidade, né? Eu não sei se aí na Bahia vocês têm a comissão de hospitalaria. Tem? Sim, senhora. Temos sim. Tem, né? Pronto. Então, aí, a hospitalaria vai ter lá e vai ter uma comissão dentro dela que vai estar fazendo esse apoio. Correto, meninos? Vai estar fazendo justamente esse apoio para poder vocês conseguirem executar da melhor forma possível. Porque somente o hospitaleiro não consegue. Vamos dizer assim que ele vai ser a pessoa cabeça. Mas que todo o resto do capítulo da ordem vai estar junto apoiando e vai estar junto executando aquela ação. Tá? Então, eu tenho um conhecimento de que tenho um irmão que está passando por alguma situação específica, seja de doença, seja de saúde mental, doença psicológica, de saúde mental, né, financeiro, de algum tio, de alguma tia. Eu chego lá perto, eu acolho aquele meu irmão, eu chego com a minha tia, do meu filho, estou aqui junto, né? Vou propor ação, vou executar a arrecadação financeira para as filantropias, seja por doação, seja por ações que revertam, seja revertido em fundos financeiros. Vou coordenar e executar projetos para que aquilo ali seja realizado da melhor forma possível. Mas para isso a gente precisa ter uma comissão, ou pelo menos de uma pessoa nos auxiliando para que tudo dê certo. Tá bom? E qual aí? Você pode passar, por favor. Foi? Não, Tá escrito qual a importância para o capítulo? só está aparecendo a foto. Agora voltou. Ah, tá. É porque tem um delayzinho, mas é normal. Acontece, tá? Vamos lá. E qual a importância da... Saiu, mas aí pode ser até que seja o meu, tá? Vamos ver aí se está aparecendo. Então, qual a importância da hospitalaria para o capítulo? Gente, ela é uma das principais frentes de trabalho da Ordem de Molay. Ok? Ela é uma ação que contribui diretamente para um de seus principais objetivos, que é formar grandes líderes para a sociedade. Certo? Então, ou seja, a partir da vivência que vocês vão tendo das ações sociais, do acolhimento, da realização dos projetos, de como vocês olham aquela pessoa que vai receber o que vocês propõem, a ação que vocês propõem, como vai impactar na vida dessas pessoas, as campanhas que vocês realizam, certo? Vai fazer com que vocês se tornem alguém melhor, um profissional que vocês sejam uma liderança. Por quê, gente? Porque é evidenciando que se aprende, não é só de fato. Conhecer a realidade do outro para compreender o local em que a outra pessoa está e, a partir daí, conseguir entender onde eu estou nesse lugar e qual é o papel que eu estou desempenhando. Certo? Será que apenas, nós falamos, estou falando apenas aqui, mas é uma pena que é bem grande na hora que a pessoa está precisando. Será que em algum momento, vamos pegar aí o Rafael, né? O Rafael nota que o colega do lado, o irmão do lado, está em um momento sensível, mas ele está calado. E o Rafael, responsivamente, chega junto dele. Uma ação simples. Olhar para ele e dizer, meu irmão, eu estou notando que você não está bem hoje. O que eu posso fazer para te ajudar? Alguém pode dizer, mas isso é simples demais. Para
quem não está passando pela situação. Mas para quem está em um momento difícil, aquilo é tudo. Tá? É tudo o que se precisa, seja dentro do capítulo, seja fora do capítulo. Nas comunidades. É assim que vai se dando a importância, que vai se dando a construção de grandes líderes na sociedade. É através dessa prática da observação e da busca da melhoria da vida do outro. Vou resolver tudo? Não. Mas eu vou estar junto, me esforçando para poder ser um grãozinho de areia naquele mundo do outro, para ajudar a erguer, para ajudar a levantar, para ajudar a melhorar. E com isso, eu também vou crescer. Porque o aprendizado vai ficar. Certo? Vamos passando um pouquinho. Tem como passar o slide? Para mim aqui passou. Para os meninos aí, tá passando? Qual slide que tá? Tá dizendo o que lhe foi dito na cerimônia de instalação. Então, eu acho, tia, que para Deve você ser minha aí, internet. mas aí eu vou lendo aqui para ajudar a senhora, tá bom? Esse slide aqui, ele traz uma pergunta, né? Que é o que foi lhe dito na cerimônia de instalação. E aí eu vou botar o texto aqui e vou ler, tá bom? Para os meninos. Então, na cerimônia de instalação, o oficial instalador fala: irmão, irmão, né? Aí fala o nome do irmão que vai ser hospitaleiro. É seu dever nos lembrar, no desempenho de seus deveres como hospitaleiro, que a caridade, não aquela distribuição de esmolas ostentosas e sem sentido, mas a caridade, que foi traduzida como amor fraternal, é uma virtude que todos devemos praticar. O choro da necessidade soa cada vez mais alto em nossos ouvidos, e para ele os nossos ouvidos nunca deverão se fechar. Ótimo. Exatamente isso. E confesso que eu me emociono toda vez que eu escuto essa fala em uma iniciação, certo? Em instalação, quando eu vejo lendo, porque assim, é bem isso, meninos. Certo? E é algo que precisa ser muito trabalhado com vocês. Nessa partezinha que diz, a caridade não é aquela distribuição de esmola ostentosa e sem sentido, mas a caridade que foi traduzida como amor fraternal. É basicamente isso que eu falei para vocês. A tal da responsividade. Pegar um dinheiro e dar ao outro não é fazer caridade. Não é fazer um serviço filantrópico. É como você faz. É a oportunidade que você tem de executar, de realizar, trabalhando diretamente com aquilo, chegando perto do outro, para poder, de fato, aprender o que é isso. E aí eu vou dar uma dica, isso aí depende de uma observação mesmo, e me perdoe se for um puxão de orelha. Né? É algo que precisa ser bem trabalhado. Essa questão da filantropia, de como eu chego para realizar. Tá? Porque muitos, às vezes, nem valorizam, certo? Essa ação que vocês tanto lutam para executar. Nós sabemos que na ordem existem, assim como na nossa família, pessoas de todas as personalidades, mas é algo que precisa ser muito trabalhado. Quando a gente se propõe estar num grupo, como um grupo da Ordem Memolê, que a gente sabe que vai ter a realização de filantropias, nós precisamos saber que iremos nos doar. E esse doar é estar disponível para poder executar aquela ação de coração leve, sem esperar realmente nada em troca. Olhar para o outro que está ao lado com um olhar
de sensibilidade é realizar essa troca. E aí eu peço muito a vocês que cada um pare nesse momento, leia novamente essa mensagem e se pergunte o quanto eu estou pronto para me doar, o quanto eu estou pronto para executar essa função e para exercer de forma plena, mas principalmente o quanto eu estou disponível para aprender com ela e com todas as oportunidades que ela vai me dar, com todos os confrontos que ela irá me confrontar, porque vão haver confrontos morais, éticos, certo? E vocês vão estar lá. Então fica para vocês a pergunta, o quanto cada um está disposto a realmente se colocar no lugar do outro para vivenciar e aprender a filantropia. É uma função maravilhosa que vocês vão exercitar, assim como as demais funções dentro da ordem. Mas essa, ela realmente nos confronta moralmente. Certo? Tá saindo um pouquinho. Agora, tia, eu mudei para funções administrativas do cargo. Tá aparecendo? Isso. Aí, Como você falou aí de slide, eu consegui olhar aqui o que eu tenho a priori. pronto. Certo? Agora eu estou em o que diz o regulamento. Exato, que é o artigo 183. Confere? 193. 193 que eu estou. Tá. Então, 193. São comissões permanentes do capítulo. Primeiro, a comissão de hospitalaria. Terceiro, a comissão de auditoria. Artigo 194. A comissão de hospitalaria será responsável por visitar todos os membros que estiverem doentes ou passando por alguma dificuldade, devendo apresentar nas reuniões do capítulo um relatório sobre a visitação e eventuais recomendações. Artigo 196. A comissão de auditoria examinará, juntamente com o membro do Conselho Consultivo, os livros e documentos do capítulo que estejam sob a guarda do tesoureiro e escrivão, relatando as suas observações ao Conselho Consultivo e na reunião do capítulo. Guilherme, O quer irmão falar, né? Guilherme levantou a mão. Pode falar. Só para esclarecer uma dúvida, o artigo 196 ele fala que os documentos que estejam de posse do tesoureiro e escrivão. Os documentos que o hospitaleiro é obrigado a entregar são entregues ao escrivão e ao hospitaleiro. Então, essa não seria uma comissão em parte do tesoureiro e do escrivão, só tendo desculpe a dicção, só tendo apenas os documentos do hospitaleiro presentes na reunião e não em si uma comissão do hospitaleiro? Vamos lá, mestre. Essa aqui eu vou lhe responder. A comissão de auditoria ela é responsável por examinar os documentos, né? Então, todo documento do capítulo, seja o relatório que for, seja da hospitalaria, da tesouraria, da própria secretaria, ela é sempre direcionada à secretaria do capítulo, incluindo também os relatórios do hospitaleiro, né? Como as atividades filantrópicas e tudo mais. E aí é por esse motivo que a gente traz também a importância, né? Para poder auxiliar vocês na construção desses relatórios, na construção desses materiais aí, que é essa documentação, né, importante do capítulo, seja feita pelo hospitaleiro, quando entregue ao escrivão, aí, consequentemente, já se enquadra aí, né, no que diz o nosso regulamento. E aí, obviamente, existem as outras comissões aqui, e nas capacitações a gente está marcando, né, destacando aquelas principais aí que vão ser importantes nas jornadas de vocês, beleza? Então, só para esclarecer, o artigo 196 da Comissão de Auditoria é só para analisar os documentos do hospitaleiro. Só isso, né? Isso, exatamente. Para poder analisar, para poder auxiliar você na construção, exatamente.
Acho que o pessoal já respondeu bem, né? Alguém tem Alguém mais tem? dúvida? É, Então, eu vou passar aqui, tá, tia, para qual norte seguir em minha gestão como hospitaleiro. certo. Qual norte seguir em minha gestão como hospitaleiro? Gente, pouco que eu tenho conhecido, o que eu tenho de conhecimento, eu vejo que vocês sempre se organizam e se vejam ao passo que cada tríade vai assumir. Confere? Vocês sempre fazem um planejamento a priori, né? Então, eu acho que cada um aqui já deve ter realizado um pouco, ou um croquis de alguns projetos que vocês pretendem desenvolver dentro da área da hospitalaria. Até porque vocês têm um calendário aí para ser organizado, tá? Então, o que é gestão? Como já foi dito anteriormente, vai ter lá o hospitaleiro, mas ele vai precisar ter a sua equipe ou convocar os demais irmãos, porque nem todos os capítulos, existem capítulos que a gente sabe que não tem a comissão de hospitalaria, tá ok? Que é justamente para dar o apoio ao hospitaleiro. Quando não se tem, o que faremos com isso? Vamos convocar os demais irmãos a nos ajudar. Porque para toda ação precisa ter uma organização e precisa ter a execução dela e eles os fundos para serem angariados. Quando você se propõe a campanhas e ações sociais. Tá? Mas para isso vocês precisam ter aí toda essa gestão que vai ser documental, que vai ser apresentado, comprovando todas as ações que vocês realizam, que são os nossos famosos relatórios. Tá ok? Então, a primeira coisa que eu digo, façam projetos, coloquem no papel, com muita realidade, convoquem os demais irmãos para auxiliar quando não se tem a comissão, tá? De apoio, né? Planejem a forma de arrecadação de fundos para aquele capítulo que possui os clubes de pais, mães e amigos. Convoquem, são aliados de vocês, afinal, são a família de vocês, são os amigos, né? Para juntos, mais uma vez eu ressalto, juntos, conseguirem gerir e fazer uma gestão participativa. E assim não ficar pesado para ninguém. Organize as documentações para apresentar os gastos, os ganhos e os resultados de cada ação e projeto executado. Certo? Meninos, vocês têm mais alguma coisa a incluir do gabinete, né? Incluir nessa parte de gestão? Não, minha tia, agora, né, como você disse, né, de qual norte ser seguido, a gente vai passar para a parte do hospitaleiro de ouro, né? Eu mudei o slide, acredito que os meninos já estão vendo. E foi o que a tia muito bem disse aí. Tem que ocorrer um planejamento, né, pautado principalmente em documentos físicos, relatórios, e o Gabinete Estadual da Bahia, ele oferece, né, um projeto para que você tenha essa base. Não um projeto que vai te levar à excelência, de fato, como hospitaleiro, mas que vai te levar à organização, à base para você desenvolver seus projetos. E aí ele te cobra, né, o Hospitaleiro de Ouro te cobra certos envios que vão te motivar e vão te, por uma certa pedagogia, fazer com que você envie, né, para não, obviamente, ficar de fora da campanha, envie aquilo que você tem que fazer como uma atribuição sua. Então, é uma campanha para te auxiliar a desenvolver os trabalhos a serem feitos na hospitalaria. E a gente vai passar aqui e vai falar sobre cada atividade, né? A tia vai explicar sobre como a gente vai fazer aquilo ali, né? No contexto social, como a gente pode fazer melhor,
mas de início vocês vão ter que enviar aí, né, as atividades, que é a capacitação que vocês estão fazendo hoje, vocês têm que enviar o certificado lá, né, na campanha, enviar qual é a comissão de vocês de hospitalaria, que, como a tia muito bem disse, deve ter no capítulo, é uma comissão permanente, né, que não pode faltar aí nos capítulos da Ordem de Molay. 2 relatórios trimestrais, então dos primeiros 3 meses da sua gestão como hospitaleiro e dos outros 3 meses, né? Uma atividade filantrópica, claro que você não vai fazer só uma, como eu disse, a campanha é uma base, vocês devem sempre alçar, fazer o máximo possível. Um relatório de hospitalaria em ação, que é um relatório ali de você, né, a hospitalaria do seu capítulo, fazendo uma atividade, evidentemente, né, com fotos e tudo. Um relatório semestral, que vai ser enviado no final da gestão de hospitaleiro, dos irmãos que estiverem doentes ou acidentados, e o que foi feito para ajudá-los, e um relatório semestral da hospitalaria englobando tudo, entendeu? Que é como se fosse uma faculdade, aí seria o TCC de vocês, né? A conclusão da campanha. Então, eu vou passar aqui para a gente falar detalhadamente sobre cada atividade. E aí, a primeira é a capacitação dos hospitaleiros, e aí eu vou pedir para a tia falar um pouco sobre o que a gente tem que levar como doutrina, principalmente aqui do que foi dito hoje, para a gestão dos meninos aí como hospitaleiro, né? E para que eles, evidentemente, cumpram essa capacitação aí e anexem o certificado lá. O que esses meninos têm que aprender de verdade hoje? Tá bom. Capacitação de hospitaleiros, né? Capacitação no treinamento para hospitaleiros elaborado pelo gabinete estadual, devendo o hospitaleiro enviar o certificado de participação, como já foi dito por você, certo? Gente, é de suma importância que vocês prestem bem atenção nas orientações primeiro, que o gabinete vai passar para vocês, certo? Dessa documentação, que realize esse planejamento, tá ok? E aí, nessa realização desse planejamento, vocês vão ter a proposta, o objetivo, os resultados que vocês vão ter esperado, e todo mundo que vocês pensam que vão utilizar, tá? Digo pensam por quê? Porque é uma projeção, certo? E o que de fato vocês utilizaram, tá? Se tiver um gasto, que às vezes podem ter campanhas que não vão ter gastos financeiros, a não ser que seja com encartes, com distribuição de panfleto, enfim. Tá certo? Então, assim, é importante demais vocês prestarem bem atenção em toda a orientação que vai ser dada para vocês. Eu sei que existem vários acessos a editais, eu sei que no site da Grande Ordem tem, né, vários cursos, várias orientações, então é imprescindível. Vamos ler aí esses slides que dizem que a participação do treinamento da hospitalaria, elaborado pelo Gabinete Estadual da Bahia, devendo o hospitaleiro enviar o certificado de participação do treinamento, emitido e assinado pelos mestres conselheiros estaduais, secretário estadual e de projeto. O certificado será emitido de forma automática e enviado no e-mail do participante após o preenchimento do formulário de presença. Atenção, não deixe de preencher. A ser disponibilizado ao término da capacitação. O hospitaleiro que não estejam presentes no primeiro treinamento marcado deverão participar da segunda chamada da capacitação a ser marcada pelo gabinete estadual. E observem a data. Importantíssimo. O prazo de envio é dia 31/8, certo? Então, tá logo, logo aí. Mais uma vez. Tudo depende de orientação. Então, preste bem atenção e sigam a orientação dos meninos do gabinete. Pode passar? Isso, passei. Agora a segunda atividade é de comissão de hospitalaria, tá bom? Vocês vão ter que enviar quais são os meninos que estão na comissão de hospitalaria de vocês, né? E eu queria que a tia falasse um pouco para a gente aí de qual perfil de quem quer trabalhar pelas causas sociais ali no capítulo, com a hospitalaria do capítulo. Vamos lá. Será que tem um perfil pré-definido? Será que eu vou encontrar um perfil pré-definido?
dentro da ordem, dentro do capítulo? Talvez não, certo? Ou até posso. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que observar o meu irmão. Eu vou ter que buscar saber qual a participação dele, certo? Então, se eu sou hoje um hospitaleiro, mas eu já tenho um certo tempo, ou já estou há mais de 6 meses dentro da ordem, eu já consegui observar um pouco os meus irmãos presentes. Quem é que eu quero para a comissão comigo? Tá? Eu posso até não querer, vamos mudar a palavra, não é que eu quero. Quem é que eu acredito que vai somar ao fazer parte da comissão? São pessoas que eu vejo que estão participando ativamente das filantropias, que participaram ativamente das filantropias passadas, que arregaçaram as mangas para poder executar o trabalho. Pessoas que são sensíveis à causa do outro, que no ato da filantropia eu percebo que chega junto, não só da execução, do trabalho para recursos, da captação de recursos, mas principalmente que consegue chegar junto quando a gente vai realizar a ação. Certo? Eu preciso ter pessoas que eu saiba que vai me ajudar, que eu saiba que vai confiar. Mas e se eu não encontrar esse perfil? Eu vou ajudar alguém a entender o que é a filantropia. Então, se eu não tenho ninguém com esse perfil, eu vou convocar um irmão e vou, junto com ele, ensinar o que é trabalhar numa filantropia, como hospitaleiro. Até porque a gente não nasce sabendo, a gente aprende. Então, eu também posso ensinar ao meu irmão o que é ser hospitaleiro. Eu posso convocar o meu irmão, que às vezes está quietinho, e chamar ele para, junto comigo, ter essa responsabilidade e tornar ele mais participante, certo? Fazendo com que ele, inclusive, se tenha mais vontade, até mesmo de estar presente nas ações, nas reuniões. Então, convoquem também. Não tem perfil definido, tá? Sempre buscamos o perfil mais próximo ao cargo. Principalmente, é aquele ali que a gente quer incluir. Lembre que incluir também é uma função de acolher, é uma função do hospitaleiro. Ok? Então, vamos dar oportunidade. Tu pode passar? Pronto, agora a gente passou para o relatório trimestral da Tesouraria 1 e 2, que é da Tesouraria, acho que tá incorreto aí, mas é da Hospitalaria 1 e 2, tá bom? Consiste em enviar, né, o relatório das ações filantrópicas, movimentações do tronco aí do capítulo, do primeiro trimestre, dos primeiros 3 meses e depois dos outros primeiros 3 meses de gestão, tá? Já trocou aí para hospitalaria, porque ontem a gente teve a capacitação dos tesoureiros e aí continua aí, mas nosso mestre conselheiro estadual já trocou, beleza? E aí eu vou pedir para a tia falar um pouco sobre como os meninos podem organizar, principalmente, né, a regularidade dessas atividades filantrópicas e como utilizar, né? Porque toda reunião a gente faz um recolhimento de caridade, como utilizar essa caridade? Tem como a gente poupar mais recursos, procurar doações de, às vezes, algum estabelecimento para fazer filantropia, né? Para fazer ação social, como a gente poderia organizar isso aí, a regularidade das nossas ações sociais. Eu acredito, inclusive, que mais à frente vai ter um slide que unifica com essa sua pergunta, mas a gente antecipa, certo? Primeiro, gente, é uma coisa que eu sempre chamo a atenção
do meu pessoal aqui. Vamos ser realistas, tá? Às vezes fazemos um planejamento, um calendário, propondo ações praticamente todos os meses. Vamos ser realistas. Nem vocês têm condição de executar isso. Principalmente pelas rotinas que cada um tem em sua vida. Certo? Primeiro ponto é ser realista em relação ao que pode ser feito dentro de 6 meses. Tá? Segundo, como é que está esse caixa? Né? A arrecadação de vocês está dividida de que forma? Vocês arrecadam esse recurso só com a arrecadação interna das mensalidades, de alguma doação, e aí vocês colocam porcentagem para a parte de tesouraria geral, para a parte da filantropia. Vocês buscam apoio, nem sempre financeiro, mas pode ser inclusive, de doação de recursos. Certo? Vocês realizam alguma atividade que convertam em recurso financeiro? Como, por exemplo, venda de tortas, né, em parceria aí com os pais, as tias, né, doam torta para vocês, que vocês vão vender em algum lugar e aquele retorno financeiro fica para o caixa da filantropia, sabe? Às vezes é a venda de roupas, né, muito realizada, certo? E aquele recurso fica com vocês, tá? Me proponho a fazer uma ação em uma instituição física, uma instituição como um abrigo, certo? Uma casa de acolhimento. Mesmo lá, eu também vou ter um certo gasto. Mas dependendo do que eu proponho, e aí eu tenho que ter noção do caixa que eu tenho, do recurso que eu vou captar através de ações prévias para a execução posterior da filantropia, da ação. E se eu tenho alguém, alguma empresa, algum tio, as tias, o clube, que possam também doar materiais. Além de, se a ação, a campanha for de ordem culinária, como sopão, cuscuzão, eu vou trabalhar, em vez de só comprar, tudo, gente. Toda essa parte aqui, relativa a gastos, vai depender do projeto a priori. Mais uma vez a gente bate. A gente bate na mesma tecla sempre. Planejamento com antecedência. É o que vai fazer que a execução seja bem feita e que vocês tenham com maior controle sobre tudo que vai ser realizado. Tá ok? E é como está aqui no slide. As ações realizadas nos meses trimestrais tem que ser ter essa movimentação financeira. Por isso dos relatórios. Certo? Então, assim, tem como arrecadar? Tem. Eu posso pedir materiais. Em alguns casos, até o auxílio financeiro. Eu posso trabalhar com a fabricação de tortas, com a venda da feira da pechincha e arrecadar fundos para aquilo ali? Posso. Mas tudo isso vai depender da organização de vocês, do planejamento anterior. Certo? E a partir daí é um controle. Eu gasto o que eu posso guardar para gerar novas contribuições na próxima filantropia, na próxima ação. E pelo que eu estou vendo aqui, vocês têm um prazo de envio, né? Atenção aos prazos também. Certo? Para comprovação
de tudo que vocês estão realizando. Pode passar? Pronto. Agora a gente tem a atividade número 4, né? Que é o envio de uma atividade filantrópica, né? Obviamente o capítulo não deve fazer só uma, mas para, como eu disse, a base da campanha ali que vai te guiar, é necessário o envio de apenas uma. E aí é uma atividade simples enviar atividade filantrópica. Somente uma unidade aí de atividade filantrópica. Mas eu queria que a tia falasse para a gente como a gente pode desenvolver uma atividade social, que a gente já parte, né, para o próximo slide, né? Ô tia, como Exatamente. desenvolver uma ação social? Primeiro de tudo, vocês precisam conhecer o território onde vocês estão, certo? E o território, quando eu falo do território macro e micro. O que é isso? O território micro são vocês. É a família do capítulo, a lei da ordem que está presente, certo? Dentro da próprio contexto, seja de vocês, da ordem mulher, dos tios, das tias, é conhecer a parte ali, que é a família interna de onde vocês pertencem. Para partir dela, vocês passarem para o olhar macro, que é conhecer a comunidade onde vocês estão, que é conhecer a cidade a qual vocês fazem parte. Mas não é conhecer passando de carro, certo? É conhecer procurando saber o que ela tem de potencialidade, o que ela tem de dificuldade, aonde estão os pontos vulneráveis, certo? E aí, gente, onde é que eu vou conseguir isso? Andando a pé, certo? Quando eu quero conhecer a comunidade. Eu vou andar a pé, eu vou andar de bicicleta, eu vou conhecer através da igreja que eu faço parte, certo? Do grupo religioso que eu faço parte. Eu vou conhecer através dos hospitais, da rede hospitalar, prestando atenção na demanda deles. Eu vou conhecer através dos CRAs, que são os Centros de Referência e Apoio Social e Assistência Social. Toda a comunidade tem, certo? Eu vou conhecer as ONGs que fazem parte delas. E para que eu preciso conhecer isso? Para que eu consiga identificar os locais que realmente precisam de apoio e qual as suas necessidades. Eu vou conhecer os agentes de saúde, porque eles são as pessoas que estão na ponta. E estar na ponta, como nós falamos, são justamente as pessoas que conhecem a realidade. Eu vou muitas vezes chegar numa escola pública e vou conhecer a realidade daquela escola, e a partir da conversa com aqueles gestores, com aqueles professores, eu vou tomar conhecimento de algum local. Mas eu preciso sair do meu cantinho. Eu preciso olhar com um olhar sensível para quem está do meu lado. Seja dentro da família maçônica a qual vocês estão pertencendo, seja dentro da própria família de vocês, ou seja dentro da comunidade, da grande comunidade a qual o capítulo onde vocês estão faz parte. Certo? E o que é ser vulnerável? É estar em uma situação de debilidade financeira, de dificuldade de saúde, certo? E aí eu vou planejar uma ação. Ah, tia, mas ela falou de hospital. Sim. Quem está internado está tendo algum tipo de apoio lá dentro. Principalmente a rede pública, né? Vamos ser bem realistas. Mas e quem está lá fora? Os acompanhantes, que não podem entrar. E muitas vezes ficam ali passando fome, passando frio. Certo?
nas praças, as pessoas que estão em situação de rua. O que é que eu posso fazer? Então, quando eu conheço essa comunidade, essa realidade macro, eu identifico o local onde eu vou executar a ação e o que é que ela precisa. Ah, eu vou no abrigo de idoso. Então, antes de ir no abrigo, junta o grupo, vai lá no abrigo, antes de realizar a ação. Conversa com o pessoal no abrigo e pergunta: o que é que vocês precisam? O que é que a gente pode fazer? Principalmente que de constituição de acolhimento, mais uma vez eu digo, abrigo, instituição de acolhimento a menores, precisa ter toda uma autorização e precisa saber o que é que pode entrar e o que não pode. O que é que vocês podem levar ou o que não pode. Certo? Nesse bloco, vocês não podem chegar com achismo, não podem também querer levar qualquer coisa, porque existem regras e restrições. Quando vocês pensarem em fazer qualquer ação em instituição de acolhimento, seja lar de idoso, seja de acolhimento infanto-juvenil, tomem esse cuidado, certo? E busquem antes de fazer, conhecer para saber se são locais que de fato são regulamentados, tá? Para evitar qualquer tipo de contrariedade. Certo, meninos? Porque, querendo ou não, vocês estão levando a boa ação, mas vocês também estão representando uma instituição. E aí tem que ter cuidado, porque vocês vão prestar conta disso. Ah, eu encontrei uma localidade que está precisando de apoio. Vou dar uma dica, uma orientação, na verdade. Nunca vá atrás de localidade baseada em orientação de políticos ou de liderança comunitária, porque, infelizmente, tem muito atravessador que vai utilizar a boa vontade de vocês de ajudar o próximo para estar usando de má fé. Então, mesmo que qualquer pessoa chegue para vocês e diga: olha, a Ariane está precisando de ajuda, certo? Ela está com uma questão de doença, ela precisa de dinheiro. Antes de dar qualquer coisa, vá até a Ariane e conheça a realidade dela. Antes de qualquer pessoa chegar para você, tal comunidade, vou falar da minha vizinha aqui perto, tá? Se tiver alguém de Juazeiro, vai entender. Tal bairro do Quidé em Juazeiro está precisando de uma ação social. Ou está precisando de 10 cestas básicas. Certo? Ou tem muito morador de rua e está precisando de lençol. Antes de executar a ação, vocês vão lá, vocês conheçam a realidade, para vocês saberem de fato quais são as necessidades, conhecer realmente o público que vocês vão atender, para melhor atender. E o que realmente, gente, realmente, tá? Vocês conseguem levar até essas pessoas. Então, muito cuidado com esses pedidos de pessoas ligadas à política, muito cuidado com esses pedidos de liderança comunitária. Certo? É uma orientação que eu dou a vocês. Infelizmente, existe muito problema com isso. Então, conheçam. Conheçam, porque conhecendo a realidade de vocês, vocês vão conseguir saber o que é que vai propor. Eu vou propor uma campanha de arrecadação de sangue. Ótimo. Propõe. O Hemop está sempre precisando e é uma campanha que pode ser feita aí o tempo todo. O ano inteiro ela pode ser feita. Certo? Eu vou propor um cuscuzão. Mas eu preciso saber onde eu vou entregar esse cuscuz. A quem eu vou entregar? Eu vou propor o Dia das Crianças que está chegando. Onde é que eu vou fazer o Dia das Crianças?
Eu vou fazendo uma creche, porque eu consigo ter um controle maior. Eu vou fazendo instituição de acolhimento. Eu vou fazer em um bairro, em uma rua de um determinado bairro que está bem carente. O que é que eu vou fazer com isso? Primeiro, eu vou ver o recurso que eu tenho disponível. Certo? Se é em outubro, em setembro, eu tenho que estar trabalhando para conseguir executar e ter recursos suficientes para essa ação. E para isso, eu preciso conhecer o espaço. Vai ser numa creche ou numa casa de acolhimento infanto-juvenil. Certo? Eu vou lá presencialmente. E aí, hospitaleiro, se você não pode ir, tenta ver com alguém da equipe, da comissão ou algum outro demolê que possa lhe ajudar nessa situação. E até mesmo se conhece algum funcionário. Vai lá pessoalmente, conversa, para saber se pode realizar, quando pode realizar e o que pode ser levado. Fechou com a localidade, com a instituição? Vamos lá. Vocês vão saber a quantidade de crianças que estarão presentes para poder basear o quantitativo de alimentação que vai levar e se for levar. Se conseguir presente, conseguir doações de presente, vocês podem pedir. Inclusive, eu sugiro, viu? Que vocês, quando forem fazer um projeto de filantropia, sempre convidem os tios e as tias. Se você mora numa cidade, onde é uma cidade que tem mais de um capítulo e que tem filhas de Jó, tem que se unir para fazer uma ação maior, uma ação que todos possam colaborar. Tá? Mas sempre convide os tios e as tias e as famílias de vocês para participarem. Envolvam. Certo? Isso fortalece. Vai lá, pede doação e juntos conseguem realizar. Eu preciso de dinheiro mais uma vez. Vamos trabalhar para garantir esse dinheiro. Certo? Então, a base de qualquer ação social é conhecer. Eu vou dar um exemplo a vocês. A maçonaria do qual meu esposo faz parte, né, do qual nós fazemos parte, foi convocada, né, chegar até ela uma solicitação, um pedido de apoio de um abrigo de acolhimento a idosos. E aqui em Petrolina nós temos umas 3 casas de acolhimento a idosos particular, tá? Que também recebe pessoas públicas porque o município não dispõe de uma casa própria. E já tivemos problemas aqui com essas solicitações de blog. Vai para a rede social pedir apoio e depois chega na porta da maçonaria pedindo mais apoio. Só que quando a gente vai ver, a pessoa já tem recebido muito. Tá? Então, a gente já teve algumas situações como essa aqui. E aí, toda vez que alguém chega para mim e pergunta, eu digo, opa, vamos botar o freio, vamos botar o pé no freio. Vamos primeiro conhecer. Nesse caso específico, a casa que estava pedindo, inclusive essa é até a ação do dia dos pais do ano passado, né? Quando chegava até mim para perguntar, eu disse, não, nessa casa não vamos. Disse, cunhada, mas pediu, eu disse, não vai. E sabe por que não vai? Porque essa casa recebe apoio constantemente da outra loja maçônica. Essa casa acabou de fazer pedido pela rede social e conseguiu apoio do Rotary. Então, se a gente colocar mais um apoio lá, vamos buscar uma outra casa que esteja precisando. E aí, facilitou porque eu já era da rede social. Então, eu já disse, tal casa não vive pedindo nada na rede social. Ela vive de doação ou do recurso daqueles que pagam pelo posto de estadia. Então, até hoje,
a loja maçônica continua auxiliando essa casa de doce. Mas por quê? Passei o contato telefônico e o venerável foi lá junto com a equipe de hospitalaria e comprovaram o que eu falei. Certo? Assim como a Ordem Demolida aqui, da qual meus filhos fazem parte, eles estão ultimamente fazendo ações em uma determinada localidade aqui do município de Petrolina, né, que é uma área onde suma maioria dos moradores são pessoas que trabalham com reciclagem. Então, estão em extrema vulnerabilidade e algumas em risco social. Certo? Ou seja, estar vulnerável é estar temporariamente ou continuadamente com baixa de recurso financeiro para manter a sua qualidade de vida da forma que você merecia. Mas estar em risco social é quando você perde algum dos seus direitos básicos. É quando você tem seu direito totalmente retirado. E aí, eu apresentei essa localidade para ele. É uma localidade de catadores de lixo, pessoas que vivem com reciclagem, então é uma localidade vulnerável do município. E ali eles puderam comprovar, né, através de moradores, eu consegui o telefone de morador da área, da localidade, entreguei para eles e até hoje eles lidam com os moradores. E está dando certo. Mas por que para mim foi fácil? Porque eu fui, durante um bom tempo, gestora de projetos do Ministério aqui no município, então eu era obrigada a conhecer o município praticamente todo. E fazer mapeamento das áreas vulneráveis, que é a visão macro. Certo? Então, vocês também precisam fazer isso. Vocês precisam conhecer onde vocês estão. Conhecer a visão micro, que é a sua família maçônica e a sua família pessoal. Tá? E vocês também podem lançar projetos. Vocês podem criar novos projetos. Onde vocês vão encabeçar, né? E vão pedir apoio aí dos tios. Aqui nós também temos, por exemplo, um projeto belíssimo desempenhado por um sênior, né, um demolidor sênior que hoje também é maçom, que ajudou no núcleo. Então, assim, ele trouxe esse projeto, ele apresentou o projeto, na época ele era só demolidor sênior, ele não era maçom ainda, ele apresentou o projeto para os maçons e para as fraternas, que acolheram, e hoje um projeto que começou aí bem discretamente com 10, 15 alunos da rede pública de ensino, já está com quase 60 alunos. Tá? Então, assim, está sendo desenvolvido dentro da própria maçonaria, mas com os demolês participando ativamente. Certo? Está tendo muito gasto? Não. Quem está custeando o projeto são os tios, mas quem está executando é o demolês que hoje é tio, junto com outros demolês ativos. Então, vocês podem ter vários projetos. Mas, para isso, precisam conhecer. Vocês conhecem a área de vocês? Gente? Conhece? Vocês Ivan estão falou, andando aí? Estão todo mundo andando falou pela... que sim. Sim, Ivan né? falou que Espero sim, que... Mikael. Estou vendo, só os dedinhos assim, ó. Pois Fala, meu quem não... irmão. Então, em relação a essa parte de conhecer a área, eu posso falar eu conheço. Porém, aqui na minha cidade, tem umas áreas um pouco perigosas, nas quais não se dá muito para andar, tanto de dia quanto de noite. Então, conheço, porém, frequentar essas áreas é um pouco difícil. Perfeito. Sua colocação foi perfeita. Infelizmente, está sendo cada vez mais difícil a gente ter, nós não termos, na verdade, áreas perigosas, certo? Estão cada vez mais difíceis. Por isso que conhecer sua área é fundamental, até mesmo pela segurança de vocês. Tá?
Então, dentro desse projeto, vocês também têm que ver a situação. É seguro estarmos presentes naquele determinado local? Se não é, eu vou estar lá dentro, você também não vai se colocar em risco, certo? Mas, às vezes, quando a gente conhece uma pessoa que mora nesse local, ela vai nos orientar de como entrar, tá? Mas, logicamente, isso é uma segurança que você tem que ter. Ninguém vai se colocar em risco, tá? Não se deve. E aí é uma visão minha, porque eu já ando em vários locais, certo? Eu já trabalhei com público de risco, tá? E público de risco, por exemplo, eu sou esposa de militar. E eu trabalhava com pessoas que cometeram crime também. Mas eu aprendi desde cedo. Quando eu tinha em torno de 11 anos de idade, nas ruas da capital do Recife, com pessoas que moravam na rua. Mas para eu chegar lá, eu também tinha esses medos. Eu precisei chegar com alguém. Então, às vezes, a gente tem que ter essa noção. Tem locais que a gente não vai entrar de jeito nenhum, certo? Mas tem local que apresenta risco, porém a gente consegue chegar lá através de moradores, através dos moradores. Por isso que esse contato com os CRAs, que esse contato com os agentes de saúde é de extrema necessidade, porque eles vão sinalizar para vocês também quais são os locais que vocês vão conseguir entrar e quais são os locais que vocês não devem chegar de jeito nenhum. Tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Ninguém levantou a mão, não. Então, passar agora, tia, para o slide, né, da próxima atividade. Lembrando que essa que a tia acabou de dissertar, né, que é como se fosse o coração aí da campanha, né, que são as atividades filantrópicas de verdade, elas podem, você só precisa enviar uma, né, para a campanha, claro que devem fazer bem mais que uma, mas essa única que você deve enviar à campanha como hospitaleiro, ela pode ser feita do dia 1º de julho até o dia 20 de dezembro. Então, qualquer atividade feita entre esses dias aí, né, nesse período de tempo, pode ser enviada como atividade filantrópica para a campanha, tá bom? Então, bora lá para. Pode falar, tia. Lembrei de outra. Deixa eu dar uma dica a vocês. Lembra que eu falei que vocês podem fazer ação conjunta com a loja? Vocês podem, inclusive, aproveitar as pessoas que têm no próprio capítulo e na própria maçonaria, na própria loja do qual faz parte. Eu posso projetar uma minha ação social. Como assim? Eu posso olhar para a minha casa, certo? Para a casa da ordem, do capítulo de onde eu estou, para os meus tios, para minhas filhas, e ver quem são os profissionais que estão lá dentro. Ah, tia, mas aí eu posso fazer uma ação social voltada para a saúde? Posso. Eu tenho odontólogos dentro da família da loja do qual eu faço parte e da Ordem do Moleiro, que possam estar lá fazendo alguma ação voltada para a parte odontológica? Pode. Será que eu tenho como conseguir o apoio, né, através de ofício? Gente, vocês têm algo na mão que é maravilhoso, ofício, certo? E tentar juntar aí alguma representação da saúde do município
com alguma representação da assistência social do município e levar, junto com a loja, alguma ação social de pequeno ou de médio porte para algum local? Será que eu posso pedir apoio de uma escola para usar suas dependências através da secretaria? Olhem para dentro da loja da qual vocês fazem parte. E olhem para dentro do capítulo do qual vocês fazem parte. Às vezes vocês têm verdadeiros pérolas aí dentro que podem ajudar na execução de projetos maravilhosos. E sim, a rede pública não é só para fazer a ação dela, não. Ela também serve para apoiar a ação comunitária. É só ter a solicitação através do ofício e o diálogo. Certo? Então, olhem para vocês. Quem é que vocês têm dentro do capítulo que pode fazer alguma ação? Como um trabalho voluntário, por exemplo, continuado. Já pensou em fazer um projeto para ser executado aí dentro? Através de vocês? Pensem aí, vocês podem conseguir várias coisas. Olhem. Isso aí. O Oi. irmão Micael levantou a mão. Pode falar, meu irmão. A senhora tinha citado sobre as parcerias, eu achei interessante falar. Ontem mesmo eu faço parte do capítulo de Barra, Juventude Hospitalar de Barra. Nós estávamos tratando com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E a gente estava tratando sobre uma possível parceria para conseguir, tanto nas atividades filantrópicas do capítulo e para arrecadação de fundos. E nós estávamos citando ontem sobre os abrigos dos idosos, que nesse exato momento, nossa cidade está passando por uma crise, que está precisando de fraldas pediátricas. Então, eu achei interessante citar essa parte. Perfeito. E é isso mesmo. Às vezes as empresas elas são muito parceiras. Na verdade, a maioria das empresas, certo? Elas têm uma cota. Nessa cota são debitadas diretamente do imposto de renda delas. Só que elas precisam ser convocadas, certo? Então, assim, perfeito, Ricardo, é por aí mesmo, tá? Teve mais alguém que levantou a mão. Irmão Guilherme, pode falar. Minha tia, a senhora falou da prefeitura de nossos públicos poder ajudar nossas organizações, nossa atividade. Gostaria de saber por meio de qual órgão exatamente a gente poderia fazer solicitar esse apoio, por meio de qual ofício a gente deveria fazer isso, e nos ajudar explicando essa parte. E eu acredito que para todo mundo aqui seria uma grande ajuda ter o apoio de alguns públicos para explicar isso do capítulo. Vamos lá, Guilherme. Estava bem ruimzinho o áudio, porque estava sendo uma zoada, né? De som, mas eu entendi bem aquela parte do público. Bora lá. Vocês têm que ir nas secretarias, certo? Vocês podem ir na Secretaria Municipal. Tá? Eu quero uma atividade e vou citar, por exemplo, aqui, Petrolina, né? Tem a loja maçônica, a grande loja maçônica aqui em Petrolina, junto com o capítulo Petrolina, eles desempenham, né, uma ação social em conjunto. Esse ano eu não sei se vai ter, porque eu não estou mais na assistência, mas o próprio MC e o próprio venerado, eles iam juntos na secretaria, por exemplo. Eu preciso do prédio do CRAS. Aí eles iriam na Secretaria Municipal de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, cada município tem seu nome, e lá, eles iriam conversar com o secretário, tá? Mostrar a eles o projeto, propor ele projeto e dizer, olha, a gente precisa apenas da sede do CRAS, porque a gente quer usar o que é mais próximo
de aparato previal da comunidade. E a comunidade já conhece aquele local. E aí eu pediria às senhoras, por exemplo, a participação dos técnicos, a participação do cadastro único, né, que é do Bolsa Família, que já vai servir para a solenidade, e a gente vai levar o restante do material. Eu quero propor uma ação de saúde odontológica. Eu posso também procurar as universidades que têm aí o curso de odontologia. Eu posso ir na prefeitura, na Secretaria de Saúde, na parte que é responsável pela Diretoria de Saúde Bucal, e procurar saber se eles podem desempenhar essa parceria conosco. Agora, sempre munidos de ofício, com a descrição da solicitação, com proposta de data e local sempre pré-definido, certo? Porque aí eles vão dizer a vocês. O não você já tem. Aí eles vão dizer a vocês se conseguem participar, se não conseguem, tá? Mas muitas vezes eles têm interesse em participar. Tá certo? Então, assim, agora é com antecedência, que é para poder eles fazerem um calendário deles e outros eventos. Tá ok? Isso aí. E aí, né, a gente já parte para a nossa quinta atividade, já chegando no final aí, que é de hospitalaria e ação, que consiste, né, em ajudar o irmão Demolei, que por algum motivo sofreu evasão, né, se afastou das atividades do capítulo, e aí tá trazendo esse irmão de volta, né, com relatório de comprovação, né, do contato com ele, como foi realizada essa visita e tudo, né? Tá enviando, né, até o dia 20 de dezembro, né, que é prazo final. 20 de dezembro é quando começa o nosso recesso. E aí eu queria que a tia falasse um pouquinho sobre como, né, a gente se portar, como a gente chega nesses irmãos que se afastaram um pouco, visto que eles podem ter passado por algum problema também, né, para se afastar. Como a gente aborda esses irmãos? Vamos lá. Em todo e qualquer ambiente, existem pessoas que são mais próximas umas das outras, certo? Então, quando a gente tem um irmão que se afasta, primeira identificação. Tem alguém que ficou, que é mais perto dele, que tem uma aproximação maior, que possa ir fazendo uma interlocução para a nossa visita? Que a visita tem que ser prazerosa, ela não pode ser agressiva, certo? E a partir daí, às vezes, esse irmão que é mais próximo, ele já sabe o motivo. E aí vocês já chegam trabalhando em cima desse motivo. Mas se não, entre em contato com o telefone, pergunta a ele. Vamos pegar aí o nome do João na tela para mim aqui. João, tudo bom? Aqui é o Micael, né? Eu queria saber o que é que aconteceu para você. Queria saber se eu podia ir lhe fazer uma visita. Né? Outra coisa, gente, não vão em grandes quantidades. No máximo 1 ou 2, 3 restaurantes, certo? Perguntam, eu posso fazer uma visita para você? Eu queria muito contar contigo, eu queria conversar com você, eu queria saber como é que você está. E aí você vai notar se essa pessoa está receptiva ou não a receber a visita dos irmãos, certo? Se ela disser, não, pode vir, vai lá, né? Fala com ele, né? Ele vai que o pessoal está sentindo falta, pergunta se aconteceu alguma coisa que possa ter aborrecido ele, se ele está precisando de alguma ajuda, certo? Porque até às vezes, o que é que acontece muito? Às vezes a gente está com um problema pessoal, né? Ou está passando por uma situação, que pode ser conosco ou com outra pessoa que a gente tenha uma certa afeição. E em determinado momento ali na reunião, até uma brincadeira que tenha algo semelhante pode nos ferir. Né? Ou às vezes eu estou me sentindo incomodado porque eu não estou sendo tão produtivo, tão participativo, tá? E eu prefiro me afastar.
Às vezes eu estou com muita demanda em casa, muita demanda escolar, e aí eu preciso me afastar. Mas é diferente quando você chega até ele. Então, primeiro, entre em contato, certo? Disse que queria muito fazer uma visita, queria conversar com ele. Sente a liberação dele para com você. Se tiver alguém que é próximo, conversa com essa pessoa próxima, né? Talvez tenha explanado algo. E pergunta, olha, será que ele aceitaria receber uma visita nossa? Mas, mais uma vez eu digo e reforço, não vão em grandes quantidades, certo? Porque quando a gente quer acolher alguém, a gente não pode tumultuar o espaço. A gente precisa dar à pessoa o espaço para que a gente consiga entrar. E para isso precisamos que ele sinta segurança no que estamos passando. Certo? Então, muita gente nessa hora atrapalha. Certo? Sempre, pessoal. Sempre. Quando eu quero acolher, eu preciso levar sempre a pergunta: o que eu posso fazer para você? E a partir daí vai se gerar uma conversa. Certo? Às vezes a pessoa vai dizer, não, pô, eu me afastei porque eu estou passando por uma situação e aí eu só agora estou conseguindo elaborar ou ainda não consegui. E aí você vai aos poucos evitando uma conversa, acolhendo, né, evitando tecer críticas, evitando fazer, expressar de forma não verbal algo que possa afastar aquela pessoa. E se de repente ela chegar para vocês, olha, eu não vou voltar, eu não quero voltar, eu não me encontrei na hora, é você ser realista com ela. Diz, não, tudo bem, né? Nós entendemos você, mas a ordem vai estar sempre de braços abertos para te acolher. Tá? Aquele irmão que está passando por alguma situação, mas que não está conseguindo retornar nesse momento, chega para ele e diz, tá certo, você não está conseguindo retornar nesse momento, mas a gente pode continuar te visitando, a gente pode continuar mantendo contato com vocês, se a gente convidar você, né, para algum ato, tem algum problema, porque de alguma forma, por mais que ele não esteja na reunião, você está acolhendo, então em algum momento ele vai se sentir confortável em retornar ao ambiente de vocês. E não simplesmente, não quer mais, tchau. Não. Certo? Então, assim, a irmandade, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cultivada. E cultivar significa respeitar o momento do outro. E mostrar ao outro que você está ali do lado para acolhê-lo quando ele precisar. Certo? Isso aí. E aí, tia, a gente tem também, né, fora essa necessidade de envio de uma atividade, né, de padronização sobre visita feita a algum irmão que esteja afastado, a gente também tem a necessidade na campanha do envio de um relatório, né, no final de tudo, da gestão, um relatório semestral de quem esteve doente e de quem se acidentou durante a gestão, e o que o capítulo fez para com esses irmãos, né? Que é basicamente a mesma coisa que você falou sobre os irmãos que estão afastados. Lembrando, meninos, que na hipótese, né, que não aconteça, né, nenhum doente ou acidentado, né, que graças a Deus não aconteceu nada disso, o capítulo deve enviar uma declaração assinada pelo presidente do Conselho Consultivo, afirmando, né, que não houve, né, nenhum doente nem acidentado no capítulo, que também é comum, né, graças a Deus, já acontecer de não ter ninguém que passou por isso. O Isney vai falar um pouquinho mais sobre essa declaração. Pode falar, meu irmão. Pessoal, como o Felipe falou aí, nas campanhas passadas, o relatório de doentes acidentados, ele era dividido em dois. Então, era relatório trimestral de doentes acidentados 1 e 2. Só que o que a gente percebeu? A gente percebeu que alguns hospitaleiros, eles, de certa forma, enviavam essa declaração assinada para as duas, né?
para os 2 trimestres. Então, a gente unificou os 2 trimestres nesse relatório semestral, ainda possibilitando que seja enviada essa declaração. Mas o que acontece? A gente sabe que acontece muitos capítulos, né, possuírem membros que ficaram doentes ou acidentados, sejam demolês, tios, tias, membros da família maçônica, mas que mesmo assim, durante a gestão, mesmo tendo casos assim, acaba que alguns hospitaleiros enviam a declaração por ser algo mais fácil ou por ser algo mais rápido, porque está ali já desorganizado no final do prazo. Então, o que a gente pede a vocês? Que vocês realizem de fato esse acompanhamento, né? Se de fato houve doentes acidentados, que vocês façam esse registro, que vocês façam essa análise, esse cuidado, né? De informar mesmo o que aconteceu, os esforços que vocês realizaram, se vocês visitaram no hospital, entregaram alguma coisa, fizeram algum momento, enfim, de oração, mas que vocês façam de fato isso. Por isso que a gente também deixou esse relatório semestral, né, para vocês se organizarem com isso ao longo da gestão. Óbvio, caso não tenha mesmo de fato, né, é ainda possibilitado essa declaração sendo assinada pelo presidente do Conselho Consultivo, tá certo? Isso aí. Como o Isney disse, né, a gente tem que prezar por realmente fazer aquilo que é certo, tá? Se realmente houve, que esse relatório seja feito, e se não houve, obviamente, né, é feita a declaração pelo presidente do Conselho Consultivo. Basicamente, é tudo que a tia falou aí sobre os garotos que estão afastados, vale também para o acompanhamento dos doentes e acidentados, tá bom? E deve sim ter no relatório o que o capítulo fez diante disso. Não somente o capítulo teve o conhecimento disso, mas também o que ele fez para ajudar esses irmãos, que né, as medidas que a tia tanto disse durante a capacitação. E caminhando aqui para o final, né, a gente tem um relatório semestral de hospitalaria, que engloba tudo isso aí, né, que a gente falou hoje, que ele vai ser como se fosse a conclusão da campanha de vocês, que é falando, né, do balanço do tronco, né, das movimentações financeiras do tronco da hospitalaria e quais atividades foram feitas. Então, o tronco é basicamente o dinheiro que vocês arrecadaram de caridade, se ele saiu, foi gasto em alguma filantropia, ou se ele ainda se manteve lá, qual é o saldo que está lá, e as atividades que foram feitas, tá listadas com fotos, né, e relatadas lá, uma por uma, tá bom? E aí, caminhando aqui para o final, né, a gente tem o slide que fala sobre os modelos de relatório, tá? Que existem modelos de relatório, isso aí é disponibilizado, onde eles ficam. E é simples, a gente disponibiliza para vocês modelos para todas as campanhas, tesoureiros, hospitaleiros, tá bom? Aí do gabinete estadual. E eles ficam basicamente na descrição do grupo dos tesoureiros, tá bom? Prestem atenção, como o Isney disse, é importante. Descrição do grupo, vocês vão entrar em um drive lá, e lá vai ter todos os modelos, tá? Nomeados para cada atividade. Então vai ter lá modelo atividade filantrópica, modelo hospitalaria em ação, beleza? Vão ter todos lá listados. Na descrição do grupo dos hospitaleiros, isso aí. Envio das atividades pelo SysDM, tá bom? Todas as atividades são corrigidas e enviadas pelo SysDM, tá? E a gente vai mostrar aqui o passo a passo de como entrar no site, tal, e enviar. Basicamente, entrar no site SysDM, como vocês estão vendo aí, né? Pesquisar SysDM, vai ser a primeira opção ali. Clicando, vocês vão para a parte de fazer o login, vocês vão colocar o ID Demolei de vocês, a senha, e autenticar aí, né, no CAPTCHA, autenticação para não sou um robô, né? Vão em secretaria, ao entrar no SysDM, ali em secretaria, vocês vão em campanhas, beleza? Lembrando que não é no QG de campanhas, é para ir em secretaria e depois em campanhas. O QG de campanhas é do Gabinete Nacional, não faz parte da campanha de tesoureiro e hospitaleiro, beleza? E aí, em campanhas, vocês vão em campanhas estaduais, hospitaleiro de ouro, né? Vão em atividades e aí vocês estão liberados para fazer a inscrição de vocês e enviar as atividades, tá bom? Em caso de dúvidas nesse procedimento aí, né, fora da capacitação, vocês vão entrar em contato com o seu mestre conselheiro e, em segunda instância, com o seu mestre conselheiro regional, tá bom? Que eles vão estar postos aí para lhes auxiliarem. E aqui, né, depois desse tutorial aí de envio,
a gente tem um momento de dúvidas para, se vocês ainda tiverem algo para falar, né, tirar dúvidas aí com a nossa tia ou com a gente, né, da parte administrativa aí dos relatórios. Então, está aberto aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição, questionamento? Pode falar, meu irmão. Acho que ele levantou a mão sem querer. Deixa eu ver se ninguém mandou. Pode falar, meu irmão. Ele levantou a mão agora. Então, a minha única dúvida é em relação aos envios. Os envios, como disse, cada um tem um prazo. Vale até a meia-noite daquele dia ou do dia anterior? Então, meu irmão, vamos supor que uma atividade é até o dia 20 de dezembro. Então, o último momento para envio é 20 de dezembro, às 23h59, tá bom? Então, se você enviar no dia 21, porque meia-noite já é dia 21, perdeu, não dá para enviar. Então, vamos supor que a atividade é agora para o dia 31 de agosto. É dia 31 de agosto até as 23h59. Deu meia-noite, já é outro dia e perdeu o prazo. Tá bom? Deu para entender? Ok, ok, ok. Pronto. Mais alguém tem alguma dúvida? O nosso irmão perguntou no chat se os certificados precisa preencher alguma coisa. Inclusive, a gente vai até colocar aqui a lista de presença para vocês, para a gente poder preencher, né, da capacitação. O certificado, ele é com base nas informações que vocês enviarem. Então, o nome completo de vocês, o número do capítulo, a oficialaria de vocês também, tá certo? E aí a gente vai disponibilizar aqui só um momento, mas vocês possuem mais alguma dúvida para a gente poder ir tirando e sanando essas dúvidas? O momento é de vocês. A Ariane está à disposição também. Beleza. Felipe, você quer complementar com mais alguma coisa, irmão? Não, agora a gente só tem um anúncio aqui do DF, né? Isso, exatamente. Antes de só colocando aqui a lista para vocês, a lista de presença no formulário, ela possui uma palavra-chave, tá certo? E aí eu vou colocando aqui, e aí vocês já podem preencher. A palavra-chave é realidade. Realidade. Pronto. Aí vocês podem entrar no formulário, tá? Preencher com as informações de vocês certinho, colocando nome e tudo mais. Enquanto isso, eu vou falando aqui para vocês algumas coisas importantes, né? Inclusive, a própria escolha da palavra-chave, né, para o formulário realidade, foi algumas coisas que eu estava anotando. Quando nossa tia Ariana ela fala dessa importância, né, da gente organizar as filantropias e a gente conhecer a realidade, o redor, o que que acontece, o que será que está acontecendo na nossa rua? Será que, embora a gente esteja nas condições, todo dia a gente se alimenta, tem roupa para vestir, mas será que essa é a mesma realidade das outras pessoas? Então, neste ato de questionar, que passa a necessidade de conhecer a realidade, tá certo? Nosso irmão levantou a mão, meu irmão, por favor, meu irmão. Então, a minha dúvida é em relação ao grupo. Tá falando aqui agora a descrição e parece que até agora não tem nada. Sabe dizer mais ou menos o horário que vai colocar? Na descrição do grupo dos hospitaleiros? Exatamente. Aqui está aparecendo o meu irmão. Na descrição do grupo dos hospitaleiros 2024.2. Se você estiver olhando em outro, vai ser nesse daí, da foto azul e tudo mais, um que fica na comunidade do gabinete estadual. Tá certo? Vocês depois puderem conferir também. E dentro desse modelo, desse link, né, existe os modelos de relatório. Então, já para vocês preencherem, né, com as informações, a data das filantropias, tá certo? E existe um modelo específico para cada tipo de atividade, tá bom? Então, vai ter um modelo de como fazer lá, preencher com os membros das comissões, o modelo de como fazer para poder preencher um relatório de atividade filantrópica. E aí, pontos importantes em relação aos relatórios. Data da filantropia, as fotos da filantropia, e não necessariamente precisa englobar as pessoas que foram beneficiadas com as filantropias, mas a preparação da filantropia.
Então, se vocês realizaram doações de cachorro-quente, vocês mesmos podem tirar as fotos do cachorro-quente, vocês dispostos a ajudar na atividade, tá certo? Relatório da hospitalaria também, da hospitalaria em ação, o mesmo procedimento, e também vai ter lá os modelos de relatório trimestral e semestral, tá certo? Depois você dá uma conferida lá, mas qualquer coisa eu envio lá no grupo também, tá certo? Vou enviar a mensagenzinha lá dos relatórios. Aqui. Mandei lá no grupo. O pessoal está preenchendo a lista e a gente gostaria, nós vamos fazer aqui um anúncio importante, tá certo? Como vocês sabem, como foi muito citado aqui, inclusive eu gostaria de mostrar esse anúncio até para a nossa tia também, tia Ariane. Como foi muito citado aqui, os capítulos da Ordem Molay, embora a gente cobre somente uma filantropia no projeto, que é esse norte, né, para a hospitalaria, que é o Hospitaleiro de Ouro, a gente incentiva com que os capítulos realizem mais atividades filantrópicas. Eu acredito, sinceramente, que a melhor forma que temos de divulgar a Ordem Molay é praticando nosso ritual e executando as atividades filantrópicas. Praticar o ritual, nas palavras mesmo, do que é dito para a gente nas cerimônias, é realizar essas atividades filantrópicas, né? Que foram muito citadas aqui em como a gente planejar. E nós estamos disponibilizando, amanhã nós iremos disponibilizar o edital desse novo projeto da Ordem Molay Baiana. Vocês devem terem visto que a Demolay Brasil, a Ordem Molay Brasileira, existe já, né? O DNF, que é o Desafio Nacional de Filantropia. E aqui na Bahia, nós iremos disponibilizar o DEF, que é o Desafio Estadual de Filantropia. E aí, com uma questão muito interessante, esse vai ser o projeto com a maior premiação da história do Gabinete Estadual da Bahia. Tá? São R$ 2.000 de premiação como forma de incentivo para que os capítulos realizem mais filantropias. Então, dentro do projeto vai ter uma série de atividades filantrópicas que vocês podem fazer: Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Dia das Crianças, Natal Sem Fome, Demolay em combate à fome, Demolay em prol da juventude, enfim, diversas e diversas atividades temáticas, com vários tipos mesmo, para a gente poder executar a filantropia, tá certo? E, como incentivo, para que vocês realizem isso, vocês são os primeiros hospitaleiros da Bahia, vocês já são pessoas históricas. Vocês são os primeiros hospitaleiros da Bahia a participarem, junto com o mestre conselheiro de vocês, é o mestre conselheiro que é o responsável pelo envio destes relatórios. Será disponibilizado no grupo, sim, em todas as mídias da Demolay Bahia. Vocês são os primeiros a participarem nas hospitalarias de vocês nesse projeto. Ele é um projeto anual, então ele começa agora e vai até o próximo Combode, mas também a gente premia, de certa forma, de forma semestral com certificados. E a premiação ali, como vocês podem ver na tela, é no final, lá para ser divulgado no Combode. Então, em primeiro lugar, os capítulos que realizarem as melhores atividades filantrópicas, aí está um ponto interessante, não é quem realiza mais atividades filantrópicas, é quem realizar as melhores atividades filantrópicas, né? As que impactaram ali mais pessoas e que tiveram um grande destaque mesmo. O primeiro lugar recebe R$ 800 o capítulo, o segundo lugar R$ 600, R$ 400 o capítulo. Esse é um recurso que a gente optou em destinar ao capítulo. E aí o capítulo direciona onde quer aplicar esse recurso. Se quer reformar as capas, se quer comprar um jogo de joias, se quer comprar novos rituais, se quer investir para fazer mais atividades filantrópicas, então o capítulo tem essa liberdade com a premiação a ser disponibilizada no final do projeto de como fazer. E a melhor atividade filantrópica recebe também R$ 200, né? O capítulo recebe R$ 200. Então, esse é um incentivo que a gente está lançando para a Demolay Bahia, tá? Nessa grande corrente do bem que é a Ordem Molay. E para encerrar, antes de passar para as considerações finais de nossa tia Ariane, eu anotei aqui alguns capítulos realizam atividades filantrópicas assim sensacionais. Eu estava vendo até no grupo aqui de WhatsApp. O certificado ele não chega no e-mail agora, ele vai chegar assim que a gente conferir todas as respostas, as palavras-chave que foram enviadas, certinho? Mais coisa aí, de até o final da noite, antes da meia-noite, já vai estar sendo enviado, tá certo? Como eu estava dizendo, alguns capítulos realizam atividades filantrópicas assim sensacionais. E aqui eu vou dar um exemplo de algumas. Em Barreiras, nós temos o Sou Pão Solidário, que é a distribuição de cestas a cada domingo do capítulo da cidade de Barreiras e que algumas cidades já estão desenvolvendo também, capítulo Chique Chique, entre outros.
Nós temos o Dogão Solidário, que é a doação de cachorros quentes no meio da semana, para moradores de rua, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e é sensacional. E a Hospitaleira de Barreiras está aí presente, sabe bem como funciona o projeto do Sou Pão Solidário, né? Sou Pão Solidário. Tem também o Natal Sem Fome, que é na época de Natal, os demolês que percorrem a cidade, batendo em porta, pedindo doações de 1 quilo de alimento não perecível, recolhe os alimentos e depois doam na época do Natal. As doações de agasalho, das campanhas dos agasalhos que são realizados, reforma em escolas. Eu já vi capítulo, inclusive o meu capítulo já realizou uma reforma em uma escola, em uma comunidade de bola, onde o pessoal levou material de kit escolar. Inclusive, essa é uma das atividades do DEF que os capítulos podem realizar, que é o Demônio em Prol da Educação. Natal Sem Fome, que é na 14 também. Reformando escola, doando kit de materiais escolares. Na Cidade de Livramento, nós temos atividade muito massa, que une o entretenimento e a filantropia, que é a Copa Demolei. Então, para poder entrar no ginásio, o pessoal, a torcida, os próprios times têm que doar 1 quilo de alimento, e aí depois os alimentos são arrecadados, toneladas de alimentos são doados. As doações de sangue também, né? Toda a região, toda a oficialaria da Bahia possui um Hemoba, doações de sangue, Agosto Lilás e muitas outras atividades aí que os nossos capítulos são incentivados a realizar. Meu irmão Guilherme, por favor. Queria citar aqui o capítulo 40, do qual eu sou hospitaleiro também, que a gente está fazendo nessa gestão que é a minha, na gestão anterior, a gente está fazendo a pintura de paredes de escolas públicas que não têm uma renda suficiente para fazer esse processo, esse trabalho a gente faz, a gente corre atrás, a gente pergunta, bate na porta da escola para ver quem precisa de uma pintura de parede, a gente faz plantação nas praças, e isso tudo 0,800, que não custa para o capítulo. Nessa minha gestão, já fiz 4 filantropias totalmente 0,800 para com esse capítulo, com a ajuda de empresas particulares, com a ajuda dos tios. Então, só enfatizar para os meus irmãos aí correrem atrás mesmo, que é possível. Mesmo que seu capítulo não tenha uma renda por mês assim, um dinheiro reservado para aquilo, dá para fazer. Então, só isso. Obrigado pelo espaço e boa noite aos irmãos aqui presentes. Que maravilha. Então, lá na cidade de Tabuna, também a gente tem atividade relacionada com escolas. Então, percebam que esse norte que a gente dá no Tesoureiro de Ouro, ele pode ir muito além. Então, queiram mesmo marcar o nome de vocês na história do capítulo de vocês. A nossa ordem em si, em nenhum momento no ritual, na doutrina, fala que o Demolei vai ser um líder. Fala que ele vai ser um bom cidadão, praticar as virtudes. Mas o ato de ser um líder na ordem Demolei, dentro da nossa organização, está nessas ações. Planejar as atividades filantrópicas, as ações sociais, se portar enquanto liderança dessa parte do capítulo que é a hospitalaria, para poder organizar essas ações. Então, para a gente encerrar, Felipe, pode passar o slide, eu retorno agora para a nossa tia Ariane, na qual agradeço novamente, para a gente poder fazer as considerações finais e encerrar aí a nossa capacitação, que foi sensacional. Eu estava conversando com o Felipe, no momento que a nossa tia Ariane, ela falou muita coisa muito bacana que eu anotei aqui, mas quando a tia Ariane, ela disse a fala da cerimônia de instalação, eu comecei a arrepiar bastante, porque é uma fala assim que ela é muito profunda e ela é muito direcionada ao hospitaleiro. Antes de, só um pequeno adendo, uma curiosidade interessante. No triângulo que a gente faz, toda reunião dos oficiais, o hospitaleiro fica no centro do triângulo, ele fica ali ó, no coração do triângulo. É o que nos une, é o nosso amor fraternal mesmo. Então, o oficial que fica no centro de todos os outros oficiais. Tá? Então, isso também é um significado do próprio ritual nesse sentido. Felipe, para a gente passar depois para a tia Ariane. E além dele ficar no centro, Dinei, ele sai com o quarto preceptor. Perfeito. Virtude do companheirismo. Isso Então, aí. percebam como o ritual ele está totalmente atrelado, né? À hospitalaria, a fazer o bem ao próximo. Então, tia Ariane, novamente, muito obrigado. A palavra está contigo aí para a gente poder fazer as considerações finais. Oi, gente, escutando vocês falarem agora das filantropias que estão sendo realizadas, eu fico muito feliz. Certo? Guilherme, é por aí mesmo, tá? E assim, aproveitem que vocês têm esse grupo aí, que o gabinete aí está empenhado, está junto com vocês nesse trabalho de hospitalaria, né, desse trabalho das ações, das filantropias.
partilhem os conhecimentos que vocês têm, auxiliem os irmãos de vocês. Então, o Guilherme já sabe aí como chegar, o caminho para chegar nas doações, né, nas parcerias. Partilha, Guilherme, tá? Porque às vezes é isso mesmo, a gente está aqui para construir, para aprender um com o outro, né? E a gente precisa dessa partilha, dessas ações que estão sendo exitosas, certo? Eu acho fantástico essa pintura de parede. Isso eleva a autoestima de uma rua, a autoestima de uma população que está em situação de vulnerabilidade. É na escola, mas também pode ser feita nas ruas, certo? De determinados locais, tá? As praças, então, também é uma área aí de acolhimento à comunidade. Gente, tem tanta coisa que pode ser feita. Tanta coisa que vocês podem fazer. E na hora a gente até fica, quais os tipos de projetos, né? O Inei falou aí do Setembro Amarelo, por exemplo, e eu me recordei uma vez, de alguns anos atrás, quando a gente fez uma roda de conversa entre os meninos do capítulo. E, sinceramente, eu vou dizer a vocês, eu acho que foi um dos momentos mais significantes, porque naquele momento eu vi tanta gente se abrindo, que não se abria durante o ano todo. E você veja, é apenas um encontro, um contato entre irmãos. Né? E vocês isso também, tá? Façam isso, se apoiem, se ajudem, partilhem o conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um excelente trabalho durante o resto do ano. E, quiçá, as continuidades aí à frente, né? Até porque 6 meses é pequeno durante o tempo que vocês têm aí na ordem e que vocês vão continuar tendo. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite a vocês, espero ter contribuído. Certo? Fico muito feliz por ver a quantidade de ações que vocês já planejaram, que já estão executando e que continuarão executando. E é bem como o Idne diz, o fraternal é o que nos une. E assim vai continuar. Gente, muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigada de coração por ter podido escutar tanto relatos positivos das ações que vocês estão realizando. Certo? Eu sou apaixonada pelo voluntariado, tanto que, assim, às vezes eu estou sufocada de trabalho, mas os meus sábados são garantidos nos voluntariados. Então, para mim, é uma força motriz. Tá certo? Então, parabéns mais uma vez e muito obrigada. Gratidão, gratidão, tia. Muito, muito obrigado por você ter feito parte desse projeto conosco nessa noite. Uma quinta-feira à noite a gente aqui reunido para poder aprender sobre hospitalaria mesmo, além das campanhas, tá? Então, tenho certeza que foi um momento muito bom, muito produtivo. A gente pôde ouvir relatos, experiências de outros capítulos para a gente poder aplicar nas nossas organizações também, tá certo? Esse vídeo está sendo disponibilizado no YouTube da Ordem Mulei Baiana, de forma pública, para que todos possam ter acesso a esse material de qualidade, essa aula que foi feita aqui por nossa tia Ariane Falcão, especialista em políticas públicas, em direito social, que nos auxiliou com os hospitaleiros da Bahia nessa data. No mais, eu agradeço a presença de todos vocês, boa noite, e vamos juntos aí, sempre unidos pela Bahia. Gratidão, Hospitaleiros Bahia!